achar ruim de receber um elogio. Graças a Deus pela vitória de estarmos aqui nesta noite. Eu quero meditar com os irmãos aqui no livro de Marcos, capítulo 11. Glória a Deus. Acho que a Nelma não sabia, né, que eu ia pregar ontem, aí me chamou para hoje. Aí eu falei, mas eu vou pregar na terça. Ela, e terça você vem na quarta também. Mas graças a Deus, irmãos, acharam? Marcos 11, versículo 12. A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém, irmãos? Os irmãos que estão aqui, podem se sentar. Amém? Graças a Deus. O Espírito de Deus trouxe à minha memória essa palavra hoje, né? Foi um dia bem corrido, mas o Senhor, por misericórdia, trouxe essa palavra ao meu coração. E a respeito da palavra que a Carol, né, ouviu na campanha lá, e eu fico maravilhado, mas eu gosto tanto de ouvir alguém falando da palavra de Deus, porque a gente está sempre aprendendo, Deus de alguma maneira Ele está falando conosco sempre, né? E eu já ministrei essa palavra também, eu falo que coisa, né? Um ponto que eu não tinha me atentado ainda, Deus revelou para uma outra pessoa, né? E eu louvo ao Senhor, irmão, por essa maneira de Deus trabalhar através das nossas vidas e para nossas vidas também, né? Aqui, irmãos, eu vejo aqui essa palavra que Marcos aqui narrou, um acontecido, né? Enquanto eles estavam ali com Jesus, Marcos, ele teve visão do que aconteceu, e ele falou aqui segundo o que ele entendeu, né? Daquilo que aconteceu, daquilo que ele observou, né? E ele disse que no dia seguinte, quando eles saíram de Betânia, ele estava saindo da cidade, Jesus, ele teve fome, e Marcos conta aqui que de longe Jesus, ele viu uma figueira que estava carregada de folhas, e Jesus foi até lá, né? Jesus foi até lá pegar algum figo para saciar a sua fome, né? Para que ele pudesse, né, matar ali a sua fome. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Eu me lembro, irmãos, que algum tempo atrás, quando eu li essa palavra, algum tempo não, muitos anos atrás, eu vi essa observação de Marcos, que Mateus, ele fala dessa mesma palavra, mas Mateus, ele não faz essa observação. Mateus, ele não diz que não era tempo de figos. Mateus, ele só diz que Jesus chegou até lá e só viu folhas e não viu fruto algum e amaldiçoou a figueira. Marcos, com um olhar mais atento, ele disse aqui, Jesus foi, só tinha folhas e não achou nela figos. Aí ele fez uma observação, porque não era tempo de figos. Ele se atentou para esse detalhe. E quando eu li essa palavra muitos anos atrás, irmãos, eu falei, mas me parece que há uma injustiça aí de Jesus, né? Porque a gente, se você lê assim, somente lê, você fala, parece que Jesus foi injusto. Por que ele foi na figueira, queria pegar fruto na figueira se não era tempo de fruto? E se não era tempo de fruto, a gente olhando assim grosseiramente, a gente diz assim, se não era tempo, ela não tinha obrigação nenhuma de dar fruto, porque não era tempo de fruto. Ele que foi lá fora de tempo buscar fruto, mas a figueira não tinha o compromisso de dar fruto, porque ela não estava no tempo de dar frutos. E eu comecei a meditar nessa palavra, irmãos, eu fiquei dias pensando nisso, porque a gente sabe
que não há injustiça da parte de Deus. Deus não é injusto, irmãos. Não há injustiça da parte do Senhor. E eu falei, mas me parece que ele foi injusto com a figueira. Por que ele amaldiçoou a figueira? A figueira não tinha obrigação de dar fruto. Ela não estava no tempo de fruto. Por que eu fiquei, irmãos, dias pensando nesta palavra. E um dia sentada, lendo a palavra de Deus, eu vi quando Paulo escreveu para Timóteo. E quando Paulo escreveu para Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4, ele disse: olha, Timóteo, eu quero que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. E aí o Espírito de Deus me trouxe para cá novamente. Eu pude entender, né, o que o Senhor estava dizendo. Aquela observação que Marcos fez, não era tempo de figo. E agora Paulo dizendo para Timóteo: eu quero que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. A questão é, irmãos, que quando o Senhor ele vem buscar algo de nós, não vai ter como eu dar desculpa. Eu não vou poder falar para ele que não era tempo de eu pregar, que não era tempo de eu evangelizar, que não era tempo de eu orar, que não era tempo de eu visitar, que não era tempo de eu dar frutas. Eu não vou poder dar essa desculpa para Jesus. Eu não vou poder me apresentar e falar: não é tempo porque eu sou muito nova para isso. Não é tempo porque eu sou muito velha para isso. Eu não vou poder me apresentar com essas desculpas diante do Senhor. E olha que o argumento, irmão, da figueira era um argumento forte. Não era tempo de figa. E quem foi que determinou o tempo? O próprio Deus. Ela tinha um argumento forte. Não é tempo de dar figo. Então, como é que vai me amaldiçoar se nem tempo de dar figo é? Mas não, irmãos. Começando a meditar na palavra de... E aí eu também fui ler a respeito da figueira, né? Porque quando eu era criança, na casa da vizinha da minha avó, tinha uma figueira, um pé de figo. E, irmãos, e ela é uma árvore muito linda, ela tinha muita folhagem mesmo. A gente vivia subindo lá para pegar figo. E a gente fazia figo em caldo e subia. Eu sempre me lembro dessa árvore que tinha lá. E eu comecei a ler a respeito da árvore e eu vi, irmãos, que... Veja que a gente muitas vezes não compreende. E ao meu entender, quando eu li essa palavra, parecia que Jesus estava sendo injusto. Mas quando eu comecei a procurar entender o que estava acontecendo ali, e eu fui procurar saber, primeiro Deus falou comigo a respeito de Timóteo, quando Paulo falou com Timóteo, e depois eu fui procurar saber como que era a figueira. E eu fui ler a respeito da figueira, irmãos, e a figueira, eu já sabia que ela é uma árvore que dá muitas folhas, porque eu já tinha visto uma. E ela dá muitas folhas, ela é uma árvore que faz muita sombra. E quando eu li, irmãos, o livro ali que estava falando, não era internet não, era no tempo do livro. E aí, quando eu li no livro que estava falando da figueira, que ela dá fruto, irmão, de 2 até 3 vezes por ano. E quando ela se enche de folha, as folhas são para proteger os frutos, porque é diferente da que a gente aprendeu na escola. As nossas frutas tropicais aqui, a gente aprendeu que é folha, flor e fruto, né? Então o fruto é por último, mas a figueira, ela é ao contrário, ela dá primeiro o fruto e as folhas vêm para proteger o fruto, para cobrir o fruto. Então a folha, ela vem por último. E aí, irmãos, eu começo a entender por que Jesus olhou para a figueira. E aqui diz assim, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa nela. Porque ela tinha folhas. Então, se ela tinha que dar o fruto antes das folhas, como Jesus observou e viu que tinha folhas, ele imaginou, tem fruto lá, lógico, como Deus ele sabia. Mas como homem ele ia imaginar, se tem folha, tem um fruto debaixo daquela folha, porque o fruto nasce primeiro. E ele foi buscar o fruto naquela figueira, e quando ele chegou lá só tinha folha, não tinha fruto nenhum. Irmãos, eu vejo nessa passagem, eu fico meditando, quantas vezes nós erramos em algumas coisas que acontecem que a gente acha que não deveria acontecer, mas o Senhor sabe de todas as coisas e conhece tudo. E de maneira, irmãos, que não tem nem como nós questionarmos alguma coisa com Deus, alguma coisa que venha acontecer na nossa vida ou na vida de alguém que a gente conhece, não tem como a gente questionar e ficar. Você veja que Jó, quando ele começou a falar, e Deus calou Jó assim de uma maneira, quando ele disse: onde você estava quando eu for à minha terra? O que Jó ia falar?
O que Jó ia dizer? Quem somos nós para contender com Deus, para questionar Deus, para dizer que aquilo que Deus faz não deveria ser assim, ou se aquilo que aconteceu comigo foi injustiça da parte de Deus? Quando a palavra de Deus diz lá em Lamentações, diz: do que se queixa a alma vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então não tem como, irmãos, Deus errar em relação à minha pessoa. Não tem como Deus fazer alguma coisa errada em relação à minha vida. Se eu estou passando por um processo difícil, alguma coisa eu vou aprender com Ele. Alguma coisa Deus, Ele quer que eu aprenda. Deus, Ele quer se revelar de alguma maneira. Ou então Deus, Ele quer me aproximar a Ele. Deus, Ele quer que eu me achegue mais perto dEle. E como eu não ia acontecer isso, Ele criou, ou Ele permitiu uma situação para que eu me aproximasse de Deus. Então não tem como, irmãos, ter algum erro de Jesus. Ele não erra quando acontece alguma coisa, não há erro da parte de Deus. A Bíblia diz, irmãos, aqui que Jesus olhou, ele não achou figo, mas ele só achou folha, ele amaldiçoou aquela figueira. E eu, irmãos, comecei a meditar, a lembrar desta palavra e a me preocupar. E eu comecei a orar e dizer: meu Deus, não deixa eu estar só com folha não, eu tenho que ter fruto. Tenho que ter fruto. E se eu estiver só com folha e estou achando que estou dando fruto e estou só com folha? Porque às vezes nós achamos: eu estou dando tanto fruto. Aí Jesus vem e fala: não estava, filha, era só folha isso aí. Parecia que era um monte de fruto, mas era um monte de folha. E eu comecei a me preocupar e comecei a orar: meu Deus, eu preciso dar frutos. Porque a palavra de Deus, ela diz, irmão, se Jesus, ele foi buscar fruto na figueira, então frutos é algo de nós para Deus. Porque os dons, irmãos, do Espírito Santo é de Deus para nós. Mas os frutos do Espírito é de nós para Deus. Porque Ele vai vir buscar isso de mim. Ele vai vir buscar isso de você. E eu comecei a me preocupar. Porque quando a gente vai lá para o livro de Gálatas, e a gente começa a ver os frutos da carne e os frutos do Espírito, irmãos. Aí a gente começa a ler, a gente fala: meu, mas é estreito o negócio, não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Porque quando chega lá, vai lá no livro de Gálatas. Vamos ver lá, irmãos, no livro de Gálatas. Não é, irmãos, a gente pensa: não, vai dar assim, vai dar, e não é. O negócio é bem estreito. Aí diz aqui, ó, as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, quando eu estou produzindo muito a obra da carne, automaticamente eu não vou produzir o fruto do Espírito. E aqui Gálatas 5, viu, irmãos? 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Olha o perigo aqui. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que estreito, irmão. Olha que coisa, olha que caminho estreito. E aí diz aqui depois: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E eu comecei a orar e a pensar e a pedir: Deus, me ajuda a dar frutos do Espírito. Eu tenho que ter frutos do Espírito. E eu comecei a orar, não agora, irmão. Eu comecei a orar uns dias atrás. Eu estava num propósito no monte. E eu estava indo para o monte e eu dizia: Deus, eu quero dar fruto do Espírito. Eu quero dar frutos do Espírito. Eu quero dar frutos do Espírito. Eu preciso ter frutos do Espírito. Irmãos, porque o que mostra que eu estou realmente ligada na videira não é eu falar língua estranha, não é? Isso é muito bom. Isso é bom, a gente ter o avivamento, é ótimo. Mas não é isso que mostra que eu estou na presença de Deus, irmãos. Porque Sansão, ele recebia aqui, dali a pouco ele saía da presença de Deus. Ele recebia,
Aí daqui a pouco já estava lá no pecado, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Mas quando eu tenho os frutos, irmãos, mostra que eu estou ligada na videira. Porque a vara que não está ligada na videira, ela não dá fruto. Então, se eu não dou fruto, eu me preocupo em saber se eu realmente estou ligada na videira. Porque Jesus, ele disse, a vara que não estiver ligada na videira, ela não dá fruto. E a vara que não dá fruto, ela é lançada ao fogo. E aí a gente tem que se preocupar quanto a isso, que tem que dar fruto. E eu comecei a orar. Meu Deus, eu preciso dar frutos do Espírito. Eu preciso ter frutos do Espírito na minha vida. E eu comecei a buscar isso e a orar. Pensa numa semana atribulada. Pensa, irmão, você começa a buscar, pensa numa semana atribulada, que eu tive que ter paciência, que eu tive que ter temperança, que eu tive que buscar, olha, não vai tirar minha paz não, a minha paz não vai tirar. Uma semana atribulada, porque não é fácil quando nós entramos num propósito, irmãos, de dar frutos, de estar ligado na videira, de estar ligado ali com o Senhor. E esta palavra, irmãos, que o Senhor, Ele colocou no meu coração nesta noite, era para que eu e você venhamos meditar. Se tudo que nós estamos fazendo, que tudo que nós fazemos na nossa vida, na nossa comunidade, no meio da onde nós vivemos, na nossa igreja, se são folhas ou se são frutos. Porque se são folhas, é só aparência, só parece. Mas o que realmente o Senhor vai vir buscar de mim, de você, são frutos. A Carol disse, que misericórdia, meu Deus. Ela brincou aqui e falou, quem sou eu para orar? Misericórdia, irmãos. Porque eu posso ter uma aparência de que sou uma serva de Deus, de que ando com Deus, que ando na presença de Deus. E Jesus pode vir procurar um fruto em mim e não achar. Porque a aparência, ela não vai me levar para o céu. Eu tenho que ter algo para apresentar a Deus. A Bíblia diz que a gente não pode ter as mãos vazias para chegar diante do Senhor. E eu começo a entender que o que o Senhor vai vir buscar de nós é frutos. Eu posso fazer qualquer coisa, irmãos. Eu posso me encher de folhagem. Mas se eu não tiver frutos, eu não vou entrar. Se eu não tiver frutos, o Senhor, Ele vai requerer isso de mim. A gente vê, irmãos, quando o Senhor, Ele conta a parábola daquele homem que deixou um talento com um, 2 com outro, 5 com outro, e eles foram granjeando talento, e aquele que tinha um e enterrou, ele não perdoou. Ele disse, amarra as mãos e os pés e lança fora. Porque nós temos que apresentar alguma coisa para Deus. E estamos num tempo de nós meditarmos o que é que eu estou oferecendo para Deus. Qual é o fruto que eu estou oferecendo para Deus? Qual é o fruto que Jesus, Ele pode buscar em mim? Qual é o fruto que Jesus, Ele vai receber de mim se Ele vir buscar de mim hoje? Qual é o fruto que eu tenho para apresentar para o Senhor? Irmão, Jesus, Ele contou uma parábola, e essa parábola que Ele contou, Ele disse que está lá no livro de Lucas, também fala, irmãos, da figueira estéril. E Ele disse que um homem, ele tinha uma figueira plantada na vinha, e ele todo 3 anos procurava fruto naquela figueira, e ela não dava fruto. E um dia aquele homem chamou o empregado dele e disse, pega essa figueira, arranca ela daqui, porque ela só está tomando espaço, ela não dá fruto. Tem 3 anos que eu venho buscar fruto nela e ela não dá frutos. Então ela vai ter que ser tirada daqui, ela vai ter que ser arrancada, porque eu não posso deixar minha terra com uma árvore infrutífera. Eu não sei se Jesus veio buscar algum fruto de mim esse ano e não encontrou. Eu não sei se Ele veio o ano passado e não encontrou. Eu não sei se Ele veio o ano retrasado, Ele não encontrou. Eu sei, irmãos, que quando Ele contou essa parábola, Ele estava nos dando uma orientação, um exemplo. E a Bíblia diz que nessa parábola, Ele diz que aquele empregado disse para ele, olha, não arranca ela não, deixa ela aí. Eu vou cuidar dessa figueira o ano inteiro. Eu vou adubar essa terra, eu vou regar essa terra.
eu vou cuidar dessa figueira, eu vou podar ela, e no ano que vem, se ela não der fruto, aí o Senhor arranca, mas deixa eu cuidar dela todo este ano. Eu não sei se você que está aqui na igreja, que está aí na sua casa, pode entender isso. O Espírito de Deus está cuidando da igreja o ano inteiro, para que eu e você venhamos a fruto. E de que maneira o Espírito de Deus está cuidando de nós? Ele levanta um pregador e ele começa a anunciar aquilo que o Senhor, Ele quer de nós, o caminho a qual nós devemos seguir, ou como nós devemos nos portar. A palavra de Deus, ela vem falando conosco. Deus, Ele fala conosco por meio do louvor. Deus, Ele usa a vida para falar conosco. Ele derrama do Espírito dEle sobre a nossa vida. A gente faz uma reunião e ali a gente sente a presença de Deus no nosso meio. Quando os louvores são entoados, nós sentimos a presença de Deus. O Espírito de Deus é derramado sobre as nossas vidas, e isso é o servo adubando, é o Espírito de Deus adubando a igreja para que ela possa dar frutos. O que nós precisamos para apresentar frutos para o Senhor? Porque o Senhor, Ele está dizendo: olha, o meu Espírito está adubando a igreja, o meu Espírito está tratando com a igreja, o meu Espírito está falando com a igreja. Ele é derramado sobre a igreja, para que a igreja comece a dar frutos, para que eu comece a dar frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu e você não sejamos arrancados naquele dia, para que quando o Senhor vier, Ele encontre na minha e na sua vida frutos, que a gente tenha algo para apresentar para o Senhor. Quando você sente a presença de Deus, quando você chora, tem pessoas que você nunca vê chorando na igreja, mas no quarto chora. Tem pessoas, irmãos, que não tem uma liberdade na igreja, mas quando dobra o joelho, chora, se derrama na presença do Senhor. E isso é o adubo do Espírito de Deus sobre a igreja, porque sem Ele nós nada podemos fazer, diz a palavra de Deus. Eu não vou conseguir dar fruto sem o auxílio do Espírito de Deus. Eu não vou conseguir apresentar para Deus frutos sem o Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus para dar frutos. E o Espírito de Deus, Ele tem trabalhado na nossa vida. O Espírito de Deus, Ele tem tratado conosco, para que a gente se realmente seja uma nova criatura, para que sejamos moldados por Ele, para que a nossa vida seja uma vida que glorifique o nome do Senhor, e nós possamos apresentar ao Senhor os frutos que Ele vai vir buscar certamente de nós. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, em nome de Jesus, que eu e você possamos nos apresentar diante de Deus e deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, de maneira que nós venhamos dar frutos para o Senhor. Amém?